E aí, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Bora aqui ver as últimas notícias do São Paulo, né? Sobre a vitória de ontem contra o Santos. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, já se inscreve e deixa seu like aí. Vai ser mais delongas aí. Bora pro vídeo. A torcida das três cores está dividida em três frentes. A turma do Fica Zubeldia. Zubeldia ele tem que continuar. Felizmente a gente teve muita baixa e a gente tem que ter um pouco mais de paciência com o Zubeldia. O pessoal que quer ele fora. Ele é muito retranqueiro. Ele tá um ano no São Paulo e o time não engrenou ainda. E quem entende que o problema não está só no treinador. Ele não tem 100% de culpa, 50% dele, 50% de jogador. Ele tem 50% nos erros, nas alterações, mas e os erros? O atacante perde gol, o zagueiro toma gol bobo. Zubeldia está ouvindo até da torcida mirim. O objetivo do treinador ontem era transformar essa atmosfera em outro tipo de pressão, dentro de campo. São jogos assim que requerem 100% de atenção desde o início. Com 9 minutos de jogo, o erro na saída de bola do Santos deixou Ferreirinha com um enorme espaço no meio-campo. E depois de uma tabela com André Silva, ele mesmo abriu o placar. Ferreirinha tá iluminado, ele faz mais um. Até aí nenhuma novidade. Foi o quinto gol do Ferreirinha nos últimos 4 jogos pelo São Paulo. Só que o clássico Sansão inaugurou um novo momento do ataque tricolor na temporada. Foi o primeiro jogo do time depois da grave lesão de Caleri, que só deve voltar a jogar no ano que vem. Contra o Santos, André Silva substituiu o atacante argentino. Chega uma oportunidade não só para mim, né, para os atacantes também do grupo. Então, sinto preparado para isso. Começar com polêmica, sem perda de tempo. E vamos para o clássico Sansão, um pênalti que foi dado pela arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, sósia de Denilson Show, não é? Lá estava ele e ele deu um pênalti para o Santos. Algo a reclamar, algo a ser dito sobre essa penalidade marcada, Cicinha? Não, reclamar sim, porque não foi pênalti. Onde foi pênalti isso daí? No jogo passado, nós analisamos aquela jogada com o Gerson, que a bola pegou no braço. Não, mas é Flamengo, tirou. É outra coisa, outro negócio. Tudo bem, mas aí não foi pênalti, é outra gente. Coisa. Onde que o árbitro viu? Eu tô falando, o VAR ele erra a prova de consulta. Não tem como dar pênalti. Tivemos lances parecidos com esse na rodada até, e todos foram marcados, os que aconteceram. Everton, você marcaria essa penalidade para o Santos? Bom, se seguirmos o padrão da arbitragem, eles deram na rodada. No lance do Fortaleza com o Palmeiras, ele deu. Esse aí, ele deu. Eles estão dando esse lance do Grenal. Grenal, ele deu. Então, eles deram. Então, seguindo o padrão da arbitragem, que é uma porcaria, mas é um padrão, eles estão dando. Mas então, aí não é a mão da... não é a mão que está na frente da bola, é o outro braço. Os que foram dado pênalti foi o braço que foi junto com a bola. Não, aí no cabeceio aqui, Não, ele tá aqui, pode ver que o braço... O Rogel também cabeceia no braço dele. Não, mas o João Pedro, ele subiu com o braço na frente do cara. O Enzo também. Não, mas esse daqui pegou no esquerdo, olha lá, ó. Tá, não tem nada a ver, o braço direito está para baixo. Mas o braço tá acima do ombro. Ah, mas é... Mas aí só se ele for cotoco, dá tempo aí. Se bater no braço esquerdo, direito é pênalti, filho. Não, o braço direito... É que o braço direito, quando você leva no rumo da bola, você quer tirar uma vantagem. E uma coisa a gente cobra da arbitragem do futebol brasileiro, Renata. A gente cobra isso muito. Padronização, não é isso que a gente cobra? Unificação. Não é isso que a gente pede? Então, está acontecendo a padronização. É só isso. Com exceção do Cicinho, contando o Capelanes, que está acompanhando também tudo por aqui, alguém também não teria marcado essa penalidade? Eu só queria referir que é claro que eu entendo o pensamento de como é que o cara vai saltar com os braços amarrados? Mas não é uma questão natural ao corpo, né? Ao jogo. Quando o cara tá com esse braço, é uma orientação no ombro ou acima, a bola bate ali, ele entende a arbitragem que ele assume o risco. Sim, mas... E aí, quando vê que todos os lances parecidos foram marcados, pelo menos eu respeito. A gente pode discutir a regra. Agora, a aplicação dela não dá pra discutir. Então, o que eu entendo nessa questão, ok, tá padronizando, mas o braço que ele leva em direção à bola é o que você vai ter vantagem, que foi o que aconteceu nos outros. Esse não, o braço direito dele, ele não coloca. Então, mas o braço esquerdo, por exemplo, tá de costas. Se tá padronizando... Tá de costas, mas o braço tá aberto. Capelanes, você também quer se manifestar sobre esse lance, sua opinião?
O real é o seguinte, se você for interpretar, cada árbitro vai ter a sua interpretação, assim como a gente. Cada um vai interpretar da sua forma. O negócio é o seguinte, uma coisa é como o Naves subiu para cabecear ontem a bola, esticando o braço. Outra coisa é o cara no Grenal. Outra coisa é o Enzo Dias. Gente, vocês querem que o cara suba que nem um pino de boliche? Quem chutou uma vez uma bola na vida sabe, cara. Não dá pra você subir assim, pular. Ele subiu assim, tava de costas ainda. Uma coisa é ele saltar assim. Outra coisa é o movimento natural, pessoal. Futebol é esporte de contato. Pelo amor de Deus, marcar esse pênalti pra mim é um escândalo. Ó, o que eu acho, Rê, ali, pra mim é o seguinte... Ó, já temos Cicinho e Capelanes que não marcariam a penalidade. Pra mim é o seguinte, ele nem disputa, ele deixa o braço aberto, pênalti, só pela sem noção dentro da área. Quem quis dar uma de malandragem, quis escorar pro cara, o cara já tá lá em cima e não teve tempo de reação. Mas quem que tava vindo ali? O Gasparzinho que tava vindo ali pra chutar? No desgramado, deixou o cara subir no segundo andar escorado nele e ele ainda abre o braço. Pênalti! E vermelho pra ele ainda. Que isso? Que isso? Também calma. Marco Aurélio Cunha, eu vejo você olhando, revisando. Qual é a sua análise? Pelo padrão de arbitragem, se todos apitarem isso como pênalti, eu vou aceitar que seja pênalti. Na minha interpretação, primeiro, o cabeceio vem muito próximo do atleta que está disputando a bola. Ele não tem a mínima reação para poder tirar o braço. Segundo, a bola vai para trás, não vai nem para o gol. Não tem nenhum companheiro dele próximo para aproveitar a jogada. Isso eu acho que tem que ser interpretado. Então, por essa análise, eu não daria o pênalti. Se for por uma padronização e tudo que acontecer igual, assim, marcar pênalti, seja contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Internacional, contra qualquer time grande, aí eu vou dizer que foi pênalti. Agora, se tiver outro pênalti desse não marcado, aí vai escutar muito. Só que teve um pênalti não marcado nesse jogo e a reclamação é do São Paulo, envolvendo o goleiro Gabriel Brazão do Santos. Olha só, a gente vai mostrar aí o lance. E aí é que eu pergunto, essa penalidade, uma imagem mais próxima do lance... Nossa. Ronaldo Giovanelli, não é você ali, Ronaldo? Nossa, tem certeza que você não estava atuando nesse jogo? Se tivesse VAR, hein, Ronaldo? Isso aí não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem no lugar nenhum. Isso é uma disputa de bola, onde a bola lá pega no joelho, porque ele dobra o joelho. E ele para a bola em cima do pé dele. Ele dobra porque o goleiro quase anda. Lance normal. A bola ficou parada, não? A bola ficou parada ali, ó, esperando. Não foi pênalti também. Não foi pênalti, então, a bola ficou parada. Porque ela fica parada com a perna esquerda, com a direita segue. Muito pênalti. Não, mas para aí. Às vezes você encosta na bola e a jogada segue, pode ser pênalti na sequência. Claro que pode. As pessoas têm muito assim, ó, aqui mesmo. Não pegou primeiro na bola e na sequência. Pode quebrar o cara? Não, ele para a bola. E aí, Edu, e na sequência? Essa é a pergunta. Renato, olha só, você pega aí, ó. O que eu fiquei mais na dúvida foi com o Zé Ivaldo ali, que eu acho que chutou um pouco a sola do atacante do São Paulo, do Matheus. Agora, a bola ali, pegou a bola e o Ele vai fazer pergunta para dois cavalos que quase arrancavam a perna dos atacantes. Cicinho, o Edu era cotovelado e tudo. O Ronaldo era outro doido que saía dando voadora. Edu e Ronaldo eram assim? Oxe, o Edu? O Edu eu gatinhava, ele já era capitão e dava pancada. Batia no treino. Batia no treino. Gente, foi muito pênalti. Muito, Everton. Muito pênalti, muito pênalti. Olha, presta atenção, a câmera mostra com riqueza de detalhes. Antes dele ter pleno domínio, tô falando do goleiro, ter o pleno domínio da bola, ele toca no atacante. Isso é pênalti! Pênalti! E toca por duas vezes. O pé que está no chão, que faz o pênalti, o primeiro pênalti, vamos dizer assim, ó. Foram dois pênaltis, Foram dois então. pênaltis e um lance. O pé que está no chão já pega o pé de apoio do jogador de São Paulo. Então, já é pênalti. Posteriormente, ele vem, chuta a canela do cara, a perna do cara. Né? E aí já é pênalti também. Aí, posteriormente, ele chutar a canela do cara, ele para a bola com o pé. Pênalti. Pênalti. E que vacilo do defensor do Santos também, né? Que ele fica, parece que meio parado, olhando para ver o que vai acontecer na sequência. Marco, você marcaria essa penalidade para o São Paulo? Marcaria pelo VAR. Talvez o árbitro encoberto pelas ações, olha, tá vendo? Tem dois jogadores, tem o goleiro chegando, ele tá no meio. É difícil o árbitro poder enxergar essa pancada. O VAR teria que dar pênalti. Chico Garcia.
É que o áudio do VAR, inclusive, fala em bola travada, né? Que o goleiro trava a bola. Pronto. Mas ele trava a bola com uma perna, a outra ele chuta o joelho do jogador, né? E antes de travar a perna, ele já tá tocando. É pênalti isso, gente. É pênalti. Faz o pênalti. Ele tem duas pernas só, Chico. Olha lá, uma pega lá. Olha ali, Ronaldo. Ele travou, ele travou. Rasteira no Matheus. Eu tô com o juiz e com o VAR. Ele travou a bola. Na hora ele travou. E o menino que vocês não conseguiram ver aí, ele ainda escorrega. Pode ver que ele está com a perna esquerda agora, ó. Ele passa, essa bola vem, vai vir para a perna esquerda dele. Simulação, então. Simulação. Olha lá, dá uma olhada como ele escorrega aqui, O que está escorregando é teu cérebro. Agora, olha lá, ele escorrega a perna esquerda dele. Entendi. Então parou, velho. Vocês têm que olhar a imagem. Isso. Vocês estão brigando com a imagem. Amarelo com o Matheus. Como é legal o Clube da Defesa unido aqui no programa. Eu marcaria pênalti. Renata, diante disso que o Ronaldo falou, foi pênalti. E muito pênalti. Estamos analisando esse lance envolvendo o Gabriel Brazão, o goleiro do Santos, e o Matheus Alves, do São Paulo. Você marcaria essa penalidade? Não foi dada pela arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Eu tô só com curiosidade para saber como é que foi a Páscoa do Ronaldo, que acho que ele comeu muito ovo recheado com conhaque, né? Para falar essas groselhas que ele tá falando. Que o negócio é o seguinte, ontem eu até cometi um equívoco, houve um equívoco da minha parte. Eu tava atrás do gol, Renata, exatamente atrás do gol. Na hora o Ulisses narrando, eu falei, Ulisses, vem na minha. Não foi nada, por quê? Atrás do gol eu tive a visão perfeita da chegada e a travada na bola. Depois, com calma, você vê que primeiro estoura o joelho do Alves e depois toca na bola. Aí não pode. Era um lance para revisão no mínimo do VAR, então eu isento de culpa o árbitro de campo. Mas os caras do VAR estavam fazendo o quê? Vendo filme? Comendo pipoca? Tão de brincadeira, muito pênalti isso aí, pô. Que coisa, hein? E um lance que não foi dado pela arbitragem. Enfim. Paulo e Santos, 2-1 para o Tricolor. E a gente vai ouvir alguns personagens. São Paulo muito desfalcado, mas fez um grande jogo, principalmente um grande primeiro tempo. Vamos ouvir a rapaziada e daqui a pouco a gente traz as nossas análises aqui. Acho que a necessidade de ganar estava por encima de todo. Me quedo con un gran primer tiempo, me quedo con una gran actitud del segundo tiempo. El famoso saber sufrir para poder ganar y en términos generales hoy cumplimos con lo que había que hacer, que era entregar un triunfo, un partido vibrante a nuestros torcedores. Bom, o professor tem a nossa confiança, né? A gente segue trabalhando, ele também trabalha muito bem, então a gente consegue nos últimos jogos a gente tem vindo muito bem jogar, sempre por cima do resultado, e no final a vitória escapa. Então, se a vitória não escapasse, estava tudo certo. E tem convivido com essa situação, né? Pois é. De não ter vários e vários jogadores importantíssimos e tendo que encontrar soluções ali inesperadas. E uma das soluções tem sido o Ferreirinha, né? Impressiona pela capacidade decisiva que ele tem mostrado nesses últimos jogos. Não surpreende, a mim não surpreende, mas impressiona porque ele não vinha tendo, como não teve também na época que jogava no Grêmio, né? Uma sequência de jogos, ainda mais nessa condição de destaque, de protagonista. No Grêmio, o Renato quase sempre colocava no segundo tempo, tinha até essa peste, jogador de segundo tempo, diziam que ele era um cara difícil, de personalidade forte e Às tal. vezes ele decidia, mas não me lembro dele ter tido uma sequência de artilheiro, assim, de fazer gol em vários jogos. E aí, claro que passa por um amadurecimento e por uma necessidade do time hoje. Você não tem o Lucas, você não tem o... Ontem não tinha também o Luciano por opção, né? O Caleri está fora, o Oscar está fora. Então ele assumiu essa condição de líder técnico da parte ofensiva. E tem dado resposta impressionante. Claro que não só ele, mas sair assim para aquele gol de abertura do placar com aquela imposição foi muito importante para que o São Paulo conseguisse a vitória. Então, embora tenha sofrido no final do jogo, o Santos consegue ainda no primeiro tempo, né, ir buscar lá diminuir o placar com o Tiquinho no pênalti. E depois, repito, né, os números do jogo como um todo mostram que o Santos teve mais a bola e finalizou bem mais que o São Paulo. É claro que nem sempre a finalização ela indica exatamente que foi uma jogada muito trabalhada, mas a gente viu que na reta final teve jogada sim para fazer o gol de empate.
pelo menos fazer o gol de empate. Isso não aconteceu. E aí o resultado, passando para o Santos, se você me permite, claro, ele deixa um vácuo ainda maior no comando ali, porque o que se poderia esperar, imaginar? E até foi uma condição citada ontem pelo presidente Marcelo Teixeira após o jogo. Não, talvez manter o César Sampaio, porque vem de uma vitória, né, contra o Atlético. Se conseguisse ontem um empatezinho, aí eu acho que não, vai ficando o César Sampaio, vai ficando. Então ele fica por enquanto, porque não tem ainda um nome grande certo, mas ele vai depender de voltar a vencer em breve, porque se mais um jogo ali na frente ele não vence, aí vai haver uma cobrança muito grande, uma pressão gigantesca para que se busque um treinador mais rodado, mais experimentado. Só que não tem esse técnico hoje no radar. Porque, pelas informações que circulam, o Santos tentou o Tite, tentou o Dorival, tentou o Sampaoli e nenhum deles aceitou. Porque não é fácil aceitar o emprego do Santos hoje. E aí o César Sampaio poderia ser uma possibilidade. Só que o resultado de ontem não permite cacifar. Então a gente não sabe. Talvez o Santos esteja esperando que o César Sampaio consiga outros resultados para efetivá-lo como técnico. E aí não deixa de ser uma aposta, porque ele nunca trabalhou exatamente nessa função num clube grande no futebol brasileiro, embora tenha uma experiência fantástica, né? E seja uma pessoa muito querida por todos dentro do meio. Isso é diferente de você conseguir conduzir o Santos, com tudo que cerca o Santos hoje, né? A necessidade de se reafirmar na primeira divisão. Hoje está na zona de rebaixamento, tendo vindo da Série B. E coexistir com a questão Neymar dentro do clube. E um elenco desequilibrado, que tem mais jogadores bons do meio para frente e menos do meio para trás. É uma tarefa muito difícil. Não à toa, outros técnicos não quiseram aceitar. Voltando para o São Paulo Futebol Clube, para fechar o assunto, pergunta para o Capitão América Eugênio Leal. Você conhece o estádio Tigo La Huerta? É o estádio do Libertad, que já foi chamado, né, em algum momento, de Nicolás Leoz. Agora ele foi vendido, né? Tigo é uma marca, de telefonia celular, internet, provedor de internet. E La Huerta porque o time do Libertad é conhecido como Los Repolleros, que eram plantadores de repolho ali, né? E todos de descendência... Não é a horta. La Huerta é a horta dos repolhos, porque é um clube fundado pela colônia italiana ali de Assunção. E esse estádio recentemente passou por uma grande reforma, ganhou capacidade de público, ganhou iluminação, ganhou novos vestiários. Não é um estádio gigantesco, ainda é um estádio relativamente pequeno, mas é maior do que era há pouco tempo. E é uma das apostas do Libertad, que é o grande time do Paraguai hoje, né? E eu fiz essa pergunta para o Eugênio. Porque o São Paulo vai jogar lá. Exatamente. Quarta-feira, lá no Tigo La Huerta, tem Libertad e São Paulo. Olha aqui, ó. Quarta-feira, 21h30, pré-jogo, obviamente, no Sport Center e pós-jogo no Linha de Passe, mas a transmissão conosco. Libertad e São Paulo, mais um confronto aí do tricolor do Morumbis pela Libertadores da América, depois daquele tropeço em casa. Foi contra o Alianza Lima, né? Isso. Eu ia falar Sporting Cristal, às vezes eu confundo. Mas Alianza Lima... grupo simples. O São Paulo vindo de uma vitória importante no Brasileirão, aliás, a primeira no Brasileirão, precisa aí voltar a pontuar, de preferência vencer, apesar de ser fora de casa. Libertad... Lá no Tigo La Huerta, diga. Libertad, que venceu o Aliança lá em Lima. Então, jogo difícil aí pela Libertadores, não tem jogo fácil, esse vai ser certamente um jogo difícil e você vai ver conosco. Canais ESPN e Disney Plus na quarta-feira, Libertad e São Paulo. Então é isso daí, galera. Pra você que é tricolor de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo enfrentou o Santos ontem, né? Num clássico onde poderia definir a vida do Zubeldia no São Paulo e definiu, né? O Zubeldia tá mais mantido no cargo do que nunca, mas eu costumo falar até o próximo jogo, né? Porque a gente sabe da pressão que o Zubeldia vem sofrendo, a pressão psicológica que o Zubeldia vem sofrendo por treinar o São Paulo. Quem viu ontem a coletiva dele, nos primeiros minutos que ele falou ali na coletiva, dava para ver que ele estava abalado psicologicamente e a forma com que ele se expressou, o semblante dele estava mostrando que ele
precisava desse jogo, precisava ganhar. Cara, ele saiu agradecendo a todo mundo pela confiança. Quem viu, viu, né? Pela confiança e tudo mais. E o semblante dele com a cabeça dele cabisbaixo, cara. Nos primeiros minutos da entrevista dele, ali deu pra observar ele bem cabisbaixo ali, bem pensativo. Só que é isso, né, cara? É São Paulo. É um time grande do Brasil. Não é um time de médio porte da Argentina igual ele treinou. Então, ele já deveria estar ciente dessa pressão. E eu costumo falar que tem que tirar o coelho da cartola. Crespo tirou o coelho da cartola, porque não tinha um elenco bom. Dorival tirou o coelho da cartola, porque também não tinha um elenco bom. E Zubeldia tá tirando o coelho da cartola e tá parando de se lamentar pelos desfalques que ele tem. Colocou 2 pontas de velocidade, um meia armador e um centroavante. Pronto, cara, resolveu. Os nossos 2 pontas de velocidade conseguem voltar para marcar. O importante é isso. Então, ele não se torna um time tão ofensivo e nem um time tão defensivo também. É um time de transição rápida, um time que tem contra-ataque. E é muito importante isso. Para mim, ele deveria ter feito isso desde o início. Não com Matheus Alves como um 10. Eu colocaria ele no segundo tempo. Mas sim, Bobadilha, Marcos Antônio, eu soltaria o Alisson como 10. Estou defendendo essa tese aqui há muito tempo. Também tentaria dar uma chance para o Luciano ali como um falso 9. Para reforçar um pouco mais o meio campo, porque o Luciano, como ele tá pegando a noção do meio campo, ele pode ser um falso 9, porque o falso 9 é isso, ele ataca e recompõe o meio campo ali. Então, são coisas que são a ser testadas no São Paulo e que se o Zubeldia tiver visão, ele vai fazer isso. Ontem colocou o Matheus Alves, parabéns. Bela assistência do menino, foi considerado o melhor jogador segundo a Globo, né? Eu tava assistindo no Premier, não assistindo na Globo, porque eu não sou muito fã dos narradores da Globo. E ele foi considerado o melhor jogador. No meu modo de ver, o melhor jogador foi André Silva. Uma assistência e um gol. E não se discute isso. Porém, a Globo deu para Matheus Alves. Boa pro moleque que vai ganhar confiança e vai aí agora se tornar mais maduro com o decorrer do tempo. E esse prêmio aí para ele veio em uma boa hora, num clássico, né? E é aquilo que eu falei para os meus amigos ali nas redes sociais. A base tá dando a resposta pro Zubeldia e ele tem que parar com esse medo. Ontem eu só senti falta de uma coisa, Rian Francisco, mas também entendo porque ele não colocou. O jogo tava 2-1. Ele queria deixar o cara de confiança, o André Silva. Mas espero que quando um jogo tiver 2-0, já resolvido ali, faltando 20, 25 minutos para o jogo acabar, ele consiga dar dosagem ali de minutos para Rian Francisco, que é muito importante. Destaques individuais ontem, teve o Ferreirinha jogando muito. Eu só acho que ele, em determinados momentos, firula onde não deve firular. Ele, em alguns momentos ali, na zona defensiva, quando ele tá defendendo, ele tenta firular e ali não pode, porque se perder uma bola ali, a gente já sabe como é que é. Lucas Ferreira jogou bem, mas pode jogar mais. Apresentou um pouco menos do que ele vinha apresentado nos outros jogos, mas eu acho que porque ele foi bem marcado mesmo. André Silva, para mim, ele como centroavante dá outra cara pro time do São Paulo. E Marcos Antônio ali tá surpreendendo. Tenho que tirar o chapéu pra esse cara aí, que ele tá surpreendendo pela dinâmica que ele tá dando no meio campo do São Paulo. E eu sempre defendi ele no lugar do Bobadilha. E pelo que eu vi, eu tava certo, né? Mas é isso daí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!